pra mostrar que pessoas pretas podem tudo. Bem-vindos ao Wakanda! E hoje nós temos um convidado muito especial. Nós estamos aqui diretamente da Expo Favela RS, a primeira vez que esse evento é sediado aqui no Rio Grande do Sul. E a gente está tendo o privilégio de cobrir esse evento incrível. E a gente vai fazer esse episódio maravilhoso aqui para trazer tudo que está rolando aqui para vocês. Como bom podcasters que somos, né? A gente também conseguiu esses contatos também com uma amiga da professora, graças à professora Luana, que tá gravando a gente. A gente conseguiu esse contato para poder entrar na Expo Favela e fazer essa cobertura. A gente já conversou hoje com o prefeito da cidade, fizemos algumas perguntas. Não sei se ele gostou tanto, mas a gente fez a pergunta mesmo assim. E agora a gente vai conversar com o Preto Zezé. Para quem não sabe, o Preto Zezé é um empreendedor, produtor artístico, ele também é escritor, ativista brasileiro e ele atualmente é o presidente global da CUFA, da Central Única das Favelas, que tem uma sede em Nova York. É isso? Correto? E a gente vai conversar com ele um pouquinho sobre esses projetos que ele desenvolve, como que ele começou todo esse movimento para ser uma referência, inclusive mundial, para que a gente possa falar das favelas do nosso país. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Eu que agradeço, já que aqui a gente pode tudo, então bora. Exatamente. E conta um pouquinho a história da CUFA, como é que foi tua trajetória até chegar, né, na presidência dessa instituição que é tão importante para o país. Eu comecei na CUFA, a minha trajetória, na verdade, de ativismo foi com 12, 13 anos eu lavava carro na rua. Meu primeiro empreendimento. E daí eu conheci a cultura de baile funk e gangues de rua em Fortaleza. Era uma época muito louca, muito frenética, de que a gente fica aquela fase de adolescência para a juventude, que a gente está procurando a nossa identidade, procurando pertencer a algum lugar. E na década de 90 a gente não tinha muita referência. Aliás, não existia uma referência, tanto que a gente achava que era moreno, marrom, qualquer outra coisa menos preto. Então a gente ia descobrir em algum momento da vida que a gente era preto. E eu descobri com 15 anos de idade, e quem me ajudou a fazer a descoberta foi o rap. Era uma época muito confusa na nossa cabeça, a gente tinha muita revolta contra tudo, raiva de tudo. E o rap meio que ajudou a dar uma organizada na revolta, assim, politizou a nossa raiva, o nosso ódio. E isso ajudou a gente a ir por outros caminhos que não foram os mesmos que os outros nossos amigos foram, que uma parte terminou morta e outra parte terminou presa. Então nós somos meio que sobreviventes de uma geração da década de 90. E aí o rap arrasta para o ativismo social, para a identidade, né, negra e tal, para as reflexões nossas. E só que aí eu sentia que as favelas eram muito maiores e precisavam ir mais além. Então a gente decidiu a montagem da CUFA. Começou com o Celso e com o Bill, eu acho que lá do Ceará foi a segunda ou a terceira. E a gente nunca imaginou que ia dar no que deu hoje, né? Mas acabou que virou uma grande escola de formação de liderança nas favelas, de organização de uma agenda positiva nesse território e de fazer ele transitar por tudo que é lugar, das cadeias até a PUC. Sim, e como é importante, né, a gente trazer esse movimento de trazer uma exposição das favelas para dentro da universidade, né? Ainda mais uma universidade, a PUC aqui no Rio Grande do Sul, que é uma universidade extremamente elitizada. O Rio Grande do Sul já é por si só um estado extremamente branco. Essa então é uma universidade extremamente politizada, e aí daqui a pouco, com todos esses anos de construção, né, trazer para dentro desse espaço as favelas, né, a gente fazer um movimento contrário de ocupar todos os espaços, né, que é o que a militância sempre busca, né, dizer que a gente pode ocupar todos os espaços, estar em todos eles de formas diversas, né, não só como é esperado que a gente esteja, né. E como é que é essa experiência de trazer a Expo Favela, de ter esse evento gigante que está trazendo luz para todos os empreendedores, né, aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil todo? Sempre que a gente começou as nossas iniciativas, muitas vezes a gente é mal compreendido, inclusive pelos nossos pares, porque quem vem de favela, pessoas pretas, nós somos condicionados, talvez pelo legado da escravidão, a uma mentalidade, e o país tudo é ganho para isso, de que a gente tem que estar sempre num lugar subalterno, num lugar menor, num lugar de segunda classe. Quando você ousa e faz uma coisa que sai desse lugar, mexe com todo mundo, inclusive com as pessoas nossas. Então, sim, tem gente de favela que acha que não devia ser na PUC, mas devia ser lá na Restinga, mas na Restinga nós já estamos.
seria super normal. Eu fui Vim pra cá, nesse lugar, como eu falei ali. A pessoa está acostumada a ver gente preta aqui, eu tô falando com funcionários agora que estão falando comigo na rede social. Gente limpando o chão, servindo café, sendo vigia, pessoa, né? Hoje não, tem pessoas intelectuais aqui, pessoas empresárias aqui. A favela, a própria pessoa de favela que trabalham aqui olham para os seus pares, vendo eles em outro lugar. Sim. Isso por si só já é uma mexida na nossa cabeça, na nossa mentalidade. Porque o racismo ele vem porque ele está arraigado em todos nós. Os brancos que têm ideia que são superior e não é porque incorporamos essa ideia de inferior. Quando você muda esses lugares e passa a estabelecer que não há hierarquia de quem sabe mais e quem sabe menos, mas que a gente tem saberes diferentes. Então você sabe jornalismo, outro é o cinema, outro é roupa, outro é gastronomia, e isso tudo faz uma diversidade de competência que torna o nosso coletivo potente. Aí você começa a se ver e ver o seu entorno do outro jeito. A Expo Favela do mesmo jeito. O primeiro que a gente fez foi lá em São Paulo, no WTC. O WTC ele é tipo a Igreja do Reino de Deus, a Igreja Universal do Reino dos grandes eventos, das grandes empresas. Aí vai lá a favela fazer um evento lá. A primeira coisa que eu achava, a expectativa já é Bahia, lá vem uns caras de favela, tem aquela coisa exótica, o pessoal está acostumado. Quando eu chegou lá aqui, falando de negócio, gastronomia, de game, de inovação, de startup, fundo de investimento, de criar um banco, marca de roupa, o povo começou a ficar, que maluquice é essa? Então, você sai desse lugar comum e começa também a naturalizar estar, não em todos os lugares, mas no lugar onde a gente nunca está, que é o lugar de poder e decisão. Sim, exatamente. E é isso que esse evento traz, né? A gente tem estantes de robótica, estantes de empreendedorismo, estantes de finanças, estante de banco. Então é justamente isso, de mostrar para a comunidade no geral, para a sociedade no geral, que as pessoas pretas podem estar nesses outros lugares que até então nos foram negados, né? Porque não é como se a gente não tivesse potencial para isso, né? Só falta aquela oportunidade, aquele empurrão. E eu acho que isso também serve, hoje a gente viu muitas escolas, né? Isso também serve justamente para mostrar para os jovens, para terem essa referência que tu estava trazendo, que quando tu era adolescente não tinha, né? De que tem outros caminhos, de que tem outras oportunidades que podem ser seguidas, que não são necessariamente os lugares periféricos que esperam que a gente esteja, né? Sim. Quer fazer uma pergunta? Não. Eu queria fazer uma pergunta também, que eu acho que é importante. A gente está vendo num momento, inclusive aqui em Porto Alegre, eu acho que é legal de falar, sobre saúde também, né? A gente está numa universidade, né? Situando ele também, a gente estuda na UFSPA, que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que é a única federal do Brasil da saúde, então isso também até agora, até o momento, é a única, mas que a gente entende, assim, que é uma universidade que ela é muito branca e ela foi criada, inclusive, para que a gente não pudesse acessar esse espaço, né? Então, assim, não tem... Agora tem restaurante universitário, mas até então não tinha, porque não era uma prioridade, porque não tinha estudante de periferia que precisava almoçar, porque quem acessava eram os filhos dos médicos, enfim. E agora a gente está com um movimento aqui em Porto Alegre também, que é de uma universidade da saúde, na Restinga. Porque daí a gente pode descentralizar um pouco a situação. Ali, chegou a sua comida. Pode comer. Pode comer, que aqui tá tudo liberado. Não, vai. Pode comer, não, pode seguir. Que a gente tá numa universidade, vai existir um campo da saúde. Obrigado, Márcio. Na Restinga, né? Então eu queria entender assim, o que o senhor acha também sobre esse movimento. Eu acho que ele faz um pouco do que a CUFA também, nesse movimento da CUFA, né? De trazer um pouco do protagonismo para as favelas e tal. A ideia da CUFA é criar, inclusive, a sua própria universidade. Nossa, isso é legal. Seria incrível. Por quê? Eu fui ser jurado de um curso. Quero dar aula lá. Bom dia. Eu quero ser professora. Com certeza. Você vai ser reitora, se duvidar. Diretora de algum curso por lá. Eu ouvi amém. Amém. Reitora Luana. É isso aí. Acho que era isso que a professora precisava. Eu acho que era isso que ela queria ouvir. Era isso. Era isso que eu Ela só precisava de uma brecha. Ela ganhou a brecha, agora ela vai. A nossa universidade vai ser igual na CUFA, nós vamos ter cota para branco. Eu acho chique. demais. Eu acho que nem 10%, 6% agora pra nós. Na CUFA tem 10% os brancos, daqui do sul, que é realmente para 15%. Pra
Mas eu fui ser jurado numa universidade do Paraná no curso de arquitetura. E aí eu fui ser jurado num perfil de projetos de arquitetura que eram sobre o que você faria de articulação de questões sociais dentro de uma favela a partir de um projeto de arquitetura. Nossa, isso é E eu interessante. fui vendo todos os grupos criando centros de convivência e tal. Me chamou a atenção um grupo de uns moleque preto e tinha 2 meninas, era 4 moleque preto, 2 meninas pretas e um moleque meio encardido. E aí eles fizeram um centro e eu li que tinha uns quartos grandes. Eu pensei que era uma central de dormitório, de repouso, de tal. E aí eu fiquei curioso, que rodei, aí voltei lá e perguntei, cara, uma coisa, esses quartos grandes aqui? E falaram, Zezé, é o seguinte, aqui nós somos 7, né? Cara, a mãe de todo mundo trabalhou em casa de família. E a nossa mãe, como não tinha como deixar, ele levava a gente para ficar escondido. A gente ficava escondido num quartinho que nem cama tinha. Era um negócio lá que botava uns panos e tal. Então, no nosso projeto, as mães das pessoas que forem dormir lá, que a gente não quer que vá dormir, mas se forem, vão dormir numa cama legal, num quarto legal. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que a pessoa fala que às vezes é só questão de representatividade, não. É questão de uma cultura instalada no Brasil de desigualdade que a gente tem que reverter. Porque um estudante de classe média, ele não vai ter uma mãe que passou por isso. Sim. Então, a produção do conhecimento que ele emite para a sociedade, que ele coloca, que ele produz, é totalmente fora dessas preocupações. Então, isso muda a produção do conhecimento no Brasil. Vai mudar para tudo. Vai mudar na medicina, que nós vamos pensar porque que a gente está tendo mais problema de pressão, porque que a gente come mal. Vai para a gastronomia, vai para a moda, porque não tem roupa para todo mundo, que as roupas é um padrão só. Vai para a indústria do cosmético, só pensa em um padrão de beleza único. Então, a gente começa a pensar, se apropriar de conhecimentos e competências e começar a mudar o próprio enredo do próprio país. E a gente vai descobrindo também o quanto é desigual e distante de nós, mesmo a gente fazendo tudo o que fez e passando por tudo o que passou. Então acho que tem 2 movimentos: criar nossos próprios espaços de produção das nossas próprias leituras. Por isso que a Curva faz sua discussão sobre economia, produz seus próprios intelectuais, seus artistas, seus atores, seus escritores. Daí um monte de gente de favela escrevendo livro. Para quê? Para a gente não ficar a reboque. Porque quando o estudante preto chegar aqui, os intelectuais de qualquer curso, a maioria vão ser brancos. Inclusive porque eles vão ler branco. Sim. Pensamento que vem da Europa. Então, a primeira coisa da Europa, olhou nós pra cá e viu açúcar, viu terra, viu farinha, viu ouro, viu cobre. Eles veem só algo que os falta. Eles não veem a gente como uma nação, como um povo, como um projeto de país. E a gente aqui reproduz essas lógicas, as elites, porque aprenderam com eles que vieram de fora. É verdade. Então, a universidade acaba sendo a extensão da reprodução desse tipo de pensamento. Quando você cai dentro dela, você vai lidar em confronto o tempo todo com isso. Em qualquer lugar. Você vai ser se você fizer um trabalho tirou dela, vão dizer, como você é inteligente, porque a premissa é que nós somos tudo burro. Mas você conseguiu fazer isso. Mas tá em que curso? Tá na sensacional, eu tô na arquitetura. Outro arquiteto, tô jornalista. Assim, as pessoas até limitar o nosso horizonte de ambições, as pessoas querem controlar isso. Sim. Então, tem um movimento fora, aqui dentro é como Marisa Monte, de dentro para fora e de fora para dentro. Para a gente poder o tempo todo estar respirando novas leituras de realidade, novos pensamentos e a partir disso formular um outro tipo de leitura para o país. A gente vive muito isso, né, na universidade, porque é justamente isso que o Carlos trouxe. A nossa universidade é uma universidade muito branca, muito elitizada, que os médicos colocam os filhos deles lá para estudarem, depois de ficarem num cursinho de muitos anos, e a gente passa por isso. A gente é uma universidade da saúde, que hoje não tem nenhuma disciplina obrigatória 100% focada na saúde da população negra, que é a maior população do Brasil, e toda vez que a gente quer que mais use o SUS, que é uma universidade pública, então o natural seria, né, os egressos irem trabalhar no SUS e devolver para a sociedade. Até porque os médicos vão tratar com gente assim, né? Exatamente. E aí é um tratamento diferente, né? Porque também tem isso de acreditar que a pessoa não vai entender o tratamento que ele vai estar passando, de entender o paciente como burro, como limitado, e aí acaba deixando de levar o conhecimento para a pessoa, né? Então eu acho que é muito importante todos esses
esses movimentos, né? A gente até agora está fazendo o lançamento do nosso núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas semana que vem, finalmente, Dia depois 5, de galera. muito trabalho, muito esforço. Parabéns. A gente vai ter o NEABI na nossa universidade, porque é um absurdo, né? A universidade tem 15 anos e não tem um NEABI, mas Vocês são alunos de uma mesma disciplina? Não, Mesmo não. curso? O Carlos faz medicina, eu faço farmácia, a Ero faz física médica. É a nossa gênio. E eu você na comunicação já achava que você era da publicidade e comunicação. Não, é todo Todo mundo da galera todo médica. mundo da saúde. Sim, todo mundo da Tem outro lugar também que nego acha que a gente não fala. Vai falar sobre racismo, sofrimento, desgraça, economia, não, economia. Silvio Almeida, inclusive, olha o spoiler, negão, que eu vou dar. Silvio Almeida acabou de concluir o pós-doutorado em economia pela USP. É o maior. A gente queria ir muito no Preto. Ai, a gente queria muito ele no Preto Ponte. Vai dar tudo certo. É que eu fui falar, virei teu assessor. Pode continuar. Eu acho que assim, eu queria agradecer, né? Porque é muito legal a gente poder contar com essas pessoas e conversar com pessoas que a gente admira tanto. E que, enfim, e aprendeu muito. Eu acho que. 10, 20 minutos aqui. Exato. Deu horrores, é E muito também bom. ver que a gente não tá sozinho, assim, porque tem muitas coisas que a gente passa dentro da faculdade que o senhor tinha comentado também, principalmente dos nossos trabalhos. A minha proposta de projeto de TCC é falar sobre a questão da radiação em pele negra e também com doenças. Então, eu vi como foi complicado tentar trazer esse tema dentro de uma faculdade, na área da saúde e também trazendo questões de física e física médica. Então, acho que confortou, assim, bastante com cada coisa que o senhor trouxe pra gente. Eu quero dizer que eu estou assim, muito orgulhoso de vocês, porque na minha época a educação ela não era um horizonte de ambição, assim, eu nem sabia que existia uma universidade. E a experiência com a escola é muito traumática, a escola é um ambiente super violento para nós. Para todo mundo ver a escola como legal a educação, a escola para nós é de uma violência Terrível. tremenda em várias camadas, né? Eu acho que talvez por isso eu só fiz até a 6ª série na minha vida. O resto foi tudo expulso de escola, era muito problemático. Adorava trabalho de grupo, mas a professora se vingava porque ela botava para apresentar o trabalho, eu não conseguia falar. Então tinha muita dificuldade, aí ela aproveitava para botar para fora de sala, porque eu não falava. Então também era o satanás também, mas foi muito traumática a minha vivência escolar, apesar de eu ter boas notas. Então assim, quando eu vejo pessoas que nem vocês que estão conscientes desse desafio, mas também estão conscientes de que o que vocês estão construindo como capital de conhecimento vai servir muito para a nossa população, vai servir muito para a nossa comunidade. E eu acho que isso é importante. A gente precisa produzir pessoas que estão preocupadas com pessoas. As universidades têm produzido pessoas que estão preocupadas com números e com bens. E a gente cria uma universidade, um conhecimento alienado da vida social da maioria das pessoas. Por isso que os ataques às universidades passaram ileso. Porque a maioria da população não vê utilidade nas universidades, porque o conhecimento produzido aqui continua preso nessas portas. Quando sai daqui vai para o setor privado. Ou então fica ali muito distante da maioria das pessoas simples. Então tem pessoas que nem vocês, é saber que eu vou ter gente na área médica, na área de economia, que vai estar pensando as pessoas além de uma planilha de Excel, até porque a vida delas não cabe numa planilha de Excel. Então estou muito feliz de encontrar vocês, me sinto protegido e seguro, porque eu sei que o futuro revela pessoas que nem vocês pela frente. Obrigado. Muito obrigada. A gente agradece muito. Muito obrigada.